Daniel capítulo 1, verso de número 8. E nesta oportunidade eu quero falar com vocês a respeito do perigo em que o sistema ele quer mudar, ele quer nos transformar, ele quer tirar de nós a nossa identidade. E a nossa identidade vem de quem? Isso que nós queremos, através desta mensagem, alertar aos irmãos. Leia o texto. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Aqui nós temos um grupo de irmãos, um grupo de judeus que tinham sido levados em cativeiro para a Babilônia. E a Bíblia aqui toma para registrar a vida de 4 irmãos: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes até foram mudados. Percebo que há uma mudança de nome para Beltesazar, para Sadraque, Mesaque e Abdenego. São nomes aqui caldeus. E esta intenção é exatamente de ir tirando daqueles homens o seu passado. Vai apagar o passado, vai apagar a identidade. Esse era o objetivo. Porém, estes aqui, eles propuseram no coração, assentaram no coração, não aceitar participar do manjar do rei, das coisas pertencentes ao rei. Ou seja, era a mesma coisa que dizer: deste mundo atual, nós não queremos fazer parte, porque nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa identidade. E esta cultura, essa identidade nós recebemos do Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, o único de quem diante nós nos prostramos, nós recebemos a instrução, nós recebemos a orientação, é dele. Nós temos uma identidade divina, celestial. E nós não queremos ser remodelados dessa forma. Então eu quero lembrar com vocês de um texto no Novo Testamento. E vou trazer aqui à baila. Porém, ainda destaco que essa decisão de Daniel e também dos demais irmãos, que nesse momento aqui, propriamente de Daniel e os 3 outros irmãos, olhe que eles tiveram que ter atitude. Eles tomaram uma decisão, eles assentaram no coração, não se contaminar com o manjar do rei. E quando existe esse posicionamento daquele que serve a Deus, você pode ter certeza absoluta que Deus, ele não vai nos deixar sozinhos. Quando nós lemos aqui o verso de número 9, o texto nos diz que deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ou seja, todos os outros aceitaram pacificamente, passivamente a determinação do rei. Mas Daniel não. Daniel falou: aqui eu não vou aceitar. Até com risco de ali ficar mais magrinho, mais feinho, por estar mal alimentado. Todavia, pediu alguns dias para que o chefe dos eunucos o experimentassem. E eles se saíram bem melhores do que os outros que participavam do manjar do rei, do vinho da mesa do rei. Olha, irmãos, isto é propósito de vida. Isto aí é estar firme na presença do Senhor. Aquilo que Deus ele espera de mim, eu quero corresponder. Agora, existem os testes, existem tudo aquilo que hoje ele vem para nos combater, para tirar-nos da posição em que Deus tem nos colocado.
Ora, vamos tomar cuidado. Assim nós lemos lá na carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, aos romanos. Vamos ler capítulo de número 12, embora esse versículo já esteja decorado por muitos irmãos, e quando aqui eu fiz a pergunta para vocês interagirem, a maioria de vocês trouxeram exatamente Romanos 12 e o verso de número 2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Nesta exortação de Paulo aos irmãos romanos, tá bom? Que estavam em Roma, essa exortação é também um alerta. Tome cuidado com o sistema em que nós estamos inseridos, porque esse sistema, ele é contrário aos propósitos de Deus. Esse sistema, ele é contrário à palavra de Deus. Esse sistema, ele quer ensinar coisas que vão, irmãos, na contramão dos ensinamentos do Senhor que nós temos recebido. E nós temos conosco que esta aqui é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus e nos dias atuais nós estamos ouvindo ensinamentos que contrariam o que aqui está escrito, logo nós temos que rejeitar. Não importa se nós corremos risco de morrer, não importa se se corre o risco de as portas fecharem, não tem problema. O que importa para nós é servir com integridade ao Deus Criador dos céus e da terra. É mostrar para este mundo que nós temos a nossa identidade, que nós temos a nossa cultura. A cultura do céu está em nós. A nossa família é diferente das demais. O nosso modo de viver é diferente dos demais. O que nós comemos é diferente daquilo que os demais comem. Aquilo que bebemos é diferente daquilo que os demais bebem. Tudo o que fazemos é diferente, porque nós vivemos para o louvor e a glória do nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E aqui Paulo, então, tome cuidado, não vos conformeis com este mundo. Esse mundo tem uma forma, e esta forma está sendo colocada em nós para que nós, então, tomemos esse desenho desta forma. Não é para acontecer isto. Nós devemos, na realidade, ser transformados pelo poder da palavra de Deus. Antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não deixe a tua mente se contaminar. O rei, aqui no caso de Daniel, foi através da alimentação que ali estava proposto, o modo de viver, que eles ali seriam treinados para se apresentarem diante do rei. E ali seria o seguinte: se não estivesse de acordo com o propósito do rei, daquilo que o rei havia proposto, eles seriam desclassificados. Porém, nós vamos notar que isso não aconteceu. Ao contrário, eles não se contaminaram com o manjar, com o vinho do rei, com a mesa do rei, e mesmo assim, o rei se agradou tanto que destacou Daniel dentre todos os demais. E não só Nabucodonosor destacou, mas também Deus, que concedeu a este homem tanto quanto tinha os outros ao seu redor, mas Deus ainda deu sabedoria, deu entendimento a Daniel. Vale a pena, irmãos, nos posicionar, ainda que por um pouco de tempo e por um momento, nós venhamos perder, mas tudo que nós perdemos deste mundo é para ganhar na presença de Deus.
Então, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque assim você vai experimentar a boa, você vai experimentar a agradável e a perfeita vontade de Deus. A exemplo de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram homens que ocuparam posições de honra ali na corte, no Império Babilônico. Por que alcançaram? Porque agradaram o rei? Porque foram coniventes com o rei? Entraram no mesmo caminhar do rei? Não, ao contrário, não aceitaram nada do que lhes for proposto, mas o Senhor permaneceu com eles, dando graça, e o Senhor exaltou a esses homens. Meus queridos irmãos, nós temos que ser honrados, não por este mundo, não pelos homens, mas honrados por Deus. E aquele que toma uma posição e defende verdadeiramente uma identidade que tem de Deus e que resplandece a glória de Deus no meio dessas trevas, pode ter certeza absoluta, Deus vai honrar. Então mantenha-se fiel. No primeiro momento pode ser que você passe pelo sofrimento, que você passe por constrangimentos, mas não negue a tua fé. Não negue a fé, não negue a Cristo de forma alguma. Não se prostre diante de estátua, não se prostre diante de circunstâncias, de situações. Sejam fiéis àquele que chamou, que é Deus. Por isso, irmãos, recomendo, leia a palavra de Deus, leia o texto bíblico e coloque o propósito do coração de praticar aquilo que está aprendendo e aquilo que está ouvindo. Não importa onde nós estejamos. Tem pessoas que falam assim, eu não vou trabalhar em determinado lugar, porque ali é um ambiente sujo. Irmãos, o ambiente pode ser sujo, mas se a tua mente for pura, for limpa por esta palavra, você não vai se contaminar. Ao contrário, você vai contagiar o ambiente e de repente vai haver até uma transformação naquele lugar. Lembre-se, para que ao nosso redor haja mudança, qual é o primeiro lugar que deve mudar? Sempre a nossa mente, sempre o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, consequentemente, pela transformação do nosso entendimento. E esta palavra tem poder para transformar, para limpar, é água limpa. Por isso, deseje se alimentar da palavra de Deus, deseje aprender a palavra de Deus. Venha para o programa Jesus e a Salvação, venha para cá, para a congregação, que você vai aprender essa palavra. E esta palavra é sabão do lavandeiro, ela é um martelo que esmiuça a penha e ela vai mudar a tua vida. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que é liberto pelo poder da verdade nunca mais será cativo de nenhum sistema que possa existir. Podem até nos prender fisicamente, mas, irmãos, no entendimento estamos livres para servir ao Deus Criador. Me falta tempo para falar aqui de exemplos como de Paulo, que quantas vezes foi preso. Pedro, quantas vezes foi preso, mas preso o corpo físico, porque a mente, ninguém podia prender esses homens, porque eles conheciam a Cristo Jesus. E você que está me ouvindo nesta manhã, você também conhece a Jesus. Portanto, não aceite mais ser preso deste mundo. Um versículo que veio aqui também para o WhatsApp, que é 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Por que fica aceitando os ensinamentos deste mundo corrupto, desse mundo que anda na contramão de Deus? Não aceite. Mesmo que, mas eu preciso do emprego. Misericórdia, irmãos, prefira agradar a Deus a agradar este mundo sujo. Agrade ao Senhor.
Sede santos, assim como ele é santo. E você vai experimentar das benesses de Deus. Pois assim como o Senhor deu graça para Daniel diante do eunuco, também diante das circunstâncias deste mundo, nos dias de hoje, Deus também dará graça a você. O que ele espera? Posicionamento, determinação, coragem, ousadia para dizer: eu sou cristão. E se eu sou cristão, eu não nego a minha identidade. Amém.